Os sistemas de processamento de imagem possuem diversas aplicações que podem facilitar a vida de seus usuários. O professor Daniel Weingartner coordena um dos estudos do grupo, que pesquisa o processamento paralelo de dados. A ideia da pesquisa de medicina assistida por computação científica, da qual agora eu estou fazendo parte, é um grupo multidisciplinar, são 23 instituições no Brasil todo que fazem parte. Nós temos um pequeno pedaço aí de participação e, mais especificamente com o que eu estou me ocupando agora e com os meus alunos, nós estamos estudando processamento paralelo, porque a ideia é que os computadores estão ficando cada vez mais paralelos. Então, até pouco tempo atrás, você tinha um processador por computador. Agora você tem dual core, são 2 processadores, quad core, 4 processadores. Então, cada processador desses tem capacidade de executar um programa e você poderia executar eles em paralelo, né? Então, quando você executa um único programa, ele usa um núcleo desses e os outros núcleos ficam ociosos, em princípio. A ideia é desenvolver agora algoritmos que trabalhem com esses múltiplos núcleos de uma vez só, né? Processamento paralelo significa acelerar a execução de determinadas tarefas pelos computadores. Uma maior rapidez no processamento é muito útil em áreas da ciência como a medicina, que busca diagnósticos precisos em um curto espaço de tempo. Nessa pesquisa, o grupo procura maneiras de acelerar o processamento de diagnóstico por imagem. Este conhecimento pode ser utilizado em exames como as tomografias, que são compostas por centenas de imagens tomadas de um paciente. O processamento paralelo pode auxiliar o médico a montar mais rapidamente recortes em 3 dimensões da área do corpo selecionada. Nós pegamos uma tomografia. A tomografia ela gera uma sequência de imagens, onde cada imagem é uma fatia, tá? Então você tem várias fatias e essas fatias estão a uma distância pré-definida uma da outra, porque o tomógrafo te diz, né? O primeiro problema que você tem, às vezes, é fazer o alinhamento dessas imagens, para que, às vezes, o paciente se mexer um pouco e essas imagens desalinharam. Então, existem algoritmos para calcular o alinhamento entre essas duas imagens. A ideia é que você tenha que botar essas várias imagens, uma em cima da outra, e com isso você consegue reconstruir um volume, né? Aí você tem algoritmos que você tem para separar, eu quero ver só o que é osso. Então, como o osso tem uma cor diferente na imagem, ele aparece de uma maneira diferente, você consegue isolar tudo o que é osso e tira todo o resto da imagem. Aí você consegue ver o esqueleto da pessoa a partir da tomografia. Suponha que você tem uma fratura de crânio e você quer ver exatamente, o cirurgião quer ver exatamente como é que está essa fratura. Então ele faz uma tomografia, você poderia isolar o que é osso e conseguiria ver exatamente o que é aquela parte do osso, né? Segundo o professor, o objetivo final é fazer com que o processo seja facilitado para o usuário. O nosso objetivo, então, a médio prazo agora, é desenvolver esses algoritmos que usem processamento paralelo, mas a gente quer disponibilizar eles para o público externo, que não está habituado a usar esses programas, sob a forma de uma interface web. Então, se você agora me perguntar onde é que eu quero chegar com esse processamento paralelo que eu estou desenvolvendo aqui, eu quero chegar num ponto onde o médico possa pegar uma sequência que já foi pré-estabelecida. Então, ele tem imagens de um crânio e alguém, possível, pode ser nós, pode ser algum outro cientista, desenvolveu um fluxo que pega essas imagens e deixa como resultado um modelo tridimensional só dos ossos. Esse fluxo está pronto. O médico não sabe como isso funciona, mas ele acessa a nossa página. Nós temos um supercomputador aqui, que tem placa de vídeo, tem 200 processadores, tem 30 placas de vídeo, cada uma com 200 processadores. Nós temos um grande computador aqui. O médico acessa a nossa página, ele verifica qual é o procedimento que ele quer executar, ele faz um upload das imagens, ele joga as imagens dele para cá, ele clica no Start, o processamento é executado aqui e ele recebe de volta o que ele queria. Além dessas utilizações, o grupo também pesquisa o processamento de imagens na robótica. É o trabalho do professor Eduardo Todd. Pode parecer coisa de ficção científica, mas já é possível criar um sistema de localização e orientação de robôs, através da identificação em vídeo de determinados pontos no espaço. I see everything. O desenvolvimento dessas habilidades será útil na construção de máquinas que podem auxiliar na localização de sobreviventes de um incêndio ou terremoto, por exemplo.
Então é importante que o robô tenha a capacidade, da mesma maneira que nós, quando vamos numa cidade estranha, por exemplo, que você vai com o tempo aprendendo, aqui tem determinado edifício, aqui tem uma esquina com tal prédio, aqui tem um semáforo, alguma coisa assim, o robô também vai aprendendo referências que permitem ele construir um mapa interno que vai permitir ele se localizar e tomar ações, então, para ir para um ponto que ele deseja ir. O professor explica como isso pode ser feito. O robô extrai, então, imagens do ambiente onde ele está e identifica pontos característicos. E existem diversos níveis que a gente pode trabalhar com isso. Por exemplo, um nível que a gente trabalha muito é a detecção de esquinas, onde retas se encontram numa imagem. Então, nessa sala, você teria uma esquina no canto da mesa, nos cantos do computador, no canto de um armário. E se você imaginar essas esquinas no espaço, você tem uma nuvem de esquinas, de pontos. E isso forma tipo uma assinatura daquele lugar. Então é isso que o robô vai reconhecendo, essa assinatura digital, né, de um determinado local. A área da robótica ainda está em aprimoramento, pois o que se conhece atualmente sobre a inteligência artificial, ou seja, a capacidade de um robô em aprender padrões, são muito limitadas se comparadas com as habilidades do cérebro humano. Porém, a previsão de avanços na área é bastante otimista. Em questão de 2, 3 anos já vamos ter coisas úteis. Porque essa parte da navegação a gente já tem experimentos que funcionam. Falta ainda a questão de generalizar, associar reconhecimento de pessoas, mas em pouquíssimo tempo a gente vai ter coisas disponíveis já. As pesquisas da informática poderão revelar novas tecnologias no futuro. E, segundo os professores do grupo, é papel das universidades conduzir a construção desse conhecimento. A universidade é o celeiro, né? Onde surgem as ideias e ganham maturidade e aí vão para o mercado. Então, a universidade tem de suma importância para tudo isso. Então, todo e qualquer produto, não todo e qualquer, mas eu diria que a grande maioria de todo e qualquer produto tecnológico saem das universidades. O nosso papel aqui é prospectar soluções, de preferência que elas possam ser utilizadas por quem está fora da universidade. Por isso a gente está trabalhando fortemente também em desenvolver esse software que a gente está fazendo e disponibilizar ele livremente na internet. Eu acho que assim, como a gente usa dinheiro público para desenvolver isso, os nossos bolsistas são bolsistas CAPES, CNPq, nós somos uma instituição pública, então o nosso objetivo, enquanto o financiamento é público, que o resultado esteja disponível.